Queridos irmãos, que essa manhã seja de luz em seu pensamento, que a presença do Cristo possa te alimentar. Por isso, convido a todos a unirmos os nossos pensamentos nesse diapasão de amor, para que possamos compreender o que os Espíritos estão nos convidando a realizar, para que a gente tenha paz, compreensão e que a gente possa sentir o manancial de amor que está dentro de nós. Hoje nós vamos ler então as instruções dos Espíritos, orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova, e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Queridos amigos, quanta luz a espiritualidade nos oferece. Que saibamos aproveitar as fagulhas dessa luz em nossos pensamentos. Que sejamos humildes em recebê-las, corajosos para realizá-las. E que a paz inefável deste amor construa em nós o edifício da fé, para que cada um possa realizar o melhor que puder. Que a paz, a alegria seja constante. Jesus, Divino Mestre, visite os lares de todos nós, fortalecendo-nos no bom ânimo e na alegria de servir. Ampare os familiares que mais necessitam, Jesus, dando-lhe força, coragem e bom ânimo. Auxiliai, Mestre de amor e bondade, a todos aqueles que se encontram enfermos, inseguros, nos hospitais, nas casas de repouso, nos seus lares, mas que o seu amor sustente na esperança e na fé. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor possa iluminar a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Amigos, essa lição vai falar do orgulho e da humildade, mas eu não sei se vocês perceberam a humildade do Espírito que está nos trazendo esta mensagem, convidando-nos a pensar e a repensar no nosso estado espiritual. Esse espírito é Lacordaire. Então nós vamos ver quando ele começa demonstrando a sua vontade de nos auxiliar, quando ele diz assim, aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. É aqueles que já passaram por dificuldades, e ao chegar no mundo espiritual, num outro estado evolutivo, eles voltam para nos inspirar, eles voltam para servir a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Mas ele começa dizendo, aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Esse é um estado de humildade deste espírito. E o que é a humildade? A humildade é a virtude que muitas vezes nós esquecemos, porque ela pede para nós o caminho e o olhar da caridade, para que eu respeite o meu próximo, para que eu seja caridoso com ele. E onde e quando eu vou desenvolver a minha humildade? Dentro do meu lar. Porque a humildade, ela é um sentimento que nós precisamos compreender que ele vem justamente
quando eu vou vencendo o meu orgulho, que vai, cada dia nós temos que fazer um esforço para diluir este orgulho que está em nós. Quando Jesus fala em parábolas, nós precisamos entender que cada parábola que Jesus trouxe tinha um amor, tinha uma lição, e essa lição ela toca os nossos corações. Então, não é trazer uma instrução, como nós falamos ontem, mas é uma maneira de ajudar e buscando na intimidade do ensinamento tudo aquilo que precisávamos buscar dentro daquilo que as parábolas vão nos ensinar. Então, nós percebemos que o orgulho é o contrário, muito, muito, muito forte, ele é arrogante, ele é muito diferente da humildade, porque a humildade, ela é uma conquista já do nosso espírito, ela é uma virtude, e ele fala para nós que ela é uma virtude muito esquecida, e bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado, porque Jesus trouxe a humildade. Então, sem a humildade, como é que eu vou ser caridoso? E sem a caridade, como é que eu vou amar o próximo? E onde eu vou exercer a minha humildade? No meu lar. Então, sem a humildade, nós vamos falar de virtudes que nós ainda não possuímos. Então, não é uma verdade, é um engodo. Já o orgulho é diferente. Então, todos aqueles que vêm para nos ensinar, que vêm para nos trazer o amor, a compreensão, eu vejo até por essa metodologia que Eurípides tem nos trazido da evangelização de espíritos, é um estado de humildade que esses espíritos estão tendo para que a gente possa fazer com que essa doutrina tenha um horizonte mais profundo em nós mesmos. Então, o orgulho já é o terrível adversário da humildade. E tem uma lição, vou ler um trechinho só para a gente estar compreendendo como é que nós desenvolvemos o egoísmo e o orgulho, né? Então, em Obras Póstumas, Kardec nos mostra que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. E nós sabemos que a conservação é uma lei, mas nós trazemos dentro de nós o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil, ele não criou o mal. O homem quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Então, quanto nós temos que prestar atenção para as nossas decisões, as nossas escolhas? E Kardec nos diz, contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. O exagero é que o torna mau e pernicioso. Então, todos nós que trazemos esse instinto, é uma coisa boa, porque quando ele fala aqui do instinto, ele vai mostrar que o instinto não me deixa errar. Agora, muitas vezes, quando eu vou sair do instinto, eu já começo a exagerar. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia de seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorga para a sua conservação. Está em Obras Póstumas, esta colocação só para a gente estar vendo que é uma cegueira nossa. E aí Kardec, Lacordaire, nos mostra essa mensagem que Kardec nos traz, que o orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensadas, deferidos aos seus médios e se considera a essência mais pura do que a do pobre. Quer dizer,
ele vai ser compensado aqui na Terra. É isso que eles querem. E aí nós vamos ver que esse orgulho, ele nos traz tantas dores, tantas dificuldades, porque o orgulho é uma enfermidade. E, e, e onde está essa enfermidade? No nosso pensamento. Então, sabemos que ele vai transformar em doença. E muitas vezes nós não sabemos ainda como nós vamos extrair essa doença de dentro de nós. Então, é preciso que a gente possa compreender o valor da fé, em todo sentido, porque é pelo caminho da fé que nós vamos começando a mudar a nossa vida. Então, nós vamos mostrando cada dia para nós mesmos a necessidade de nós sermos reeducados. E é por isso, então, que a gente tem as nossas enfermidades. Então, o orgulho é um sentimento que fere a sensibilidade do espírito. E quando eu vou ferindo o outro, eu vou fechando em mim mesmo. E nós nos sentimos forte e, ao mesmo tempo, nós temos medo. Qual que é o medo? De perder a nossa posição. Tememos a queda. Então, por isso que nós consideramos muitas vezes o orgulhoso, e nós ainda temos esse sentimento dentro de nós, nós vamos ver que o próprio Lacordaire nos diz que quando julgam que os seus títulos e as riquezas lhes são devidas, pelo que quando Deus nos retira, acusa de injustiça, aí ele fala, ó, irrisão e cegueira. Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Por aqui nós temos que refletir, amigos. Quando eu preciso de uma doação de sangue, não vem falar para mim se ele é rico, se ele é grande, se ele é pequeno. Eu preciso do sangue. E isso vai nos mostrar que aquilo que tem num corpo tem no outro, e é por isso que nós não somos reconhecidas pelo nosso corpo, pelas nossas aparências. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, é muito sério isso, e essa mensagem eu acho até difícil de ser comentada, porque ela é tão clara. Ele diz: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignora que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Todos nós somos filhos de Deus. Nós temos uma coisa que nós precisamos entender, amigos. A reencarnação nos oferece oportunidade para mudar a nossa forma de pensar e de sentir, por isso que ela é um processo de reeducação e de educação do nosso pensamento e dos sentimentos. Mas, muitas vezes, quando alguém nos pede alguma coisa, nós ainda criticamos, é o orgulho que carregamos dentro de nós. Damos esmola, mas logo, junto com a esmola, ferimos também. E aí ele nos diz: pois que dirás eu de sangue nobre, grande da terra, é igual a este miserável coberto de andrógenos, porque chega no mundo espiritual, nós não estamos levando os nossos corpos, nós estamos levando a nossa grandeza, o nosso esforço, a nossa riqueza. Então, o orgulhoso, ele faz com que a gente se sente forte, mas no fundo a gente tem medo. E o orgulhoso, ele adoece a nossa estrutura mental de uma forma tão destruidora que nós precisamos entender que gastamos muitas reencarnações para corrigir isso. Nós não percebemos os nossos enganos e nem mesmo compreendemos a importância do próximo em nossa vida. E é por isso que Lacordaire coloca aqui: orgulhosos que éreis antes de serem nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Justamente isso, quando a gente vai ver quantos estão caminhando conosco no trabalho, no lar, na nossa casa,
tem uma espiritualidade maior que a nossa. Mas como nós estamos numa posição de mando, nós não identificamos isso. E é por isso que na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modifica os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeje as aventuras dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, muitas vezes, e ele traz alguns exemplos bastante expressivos, nós temos que entender que nós estamos numa oportunidade de mudar as nossas energias para os nossos relacionamentos, que muitas vezes não damos tanta importância. Tanto é que nós temos vivido agora tantas violências, especialmente contra a mulher, contra no lar, né? E nós perguntamos qual é a diferença da mulher e do homem. Tem diferença? Tem, amigos, muita diferença. Quando Jesus, conversando com Pedro, e Pedro pergunta sobre essa diferença, ele fala que nós temos a sensibilidade. Por quê? Porque em nós está a maternidade. Então, o orgulho, ele constrói barreiras em torno dos principais pontos da consciência. E nós precisamos estar atentos a isso, porque o orgulhoso, para o orgulhoso, ele acha que o conhecimento, ele tem uma direção, um sentido que parte dele para o outro. Isso é muito triste, ele fornece uma falsa visão. Então, viver como orgulhoso é viver no caminho da enfermidade moral. Sejamos mais criativos, amigos, mais reflexivos, lembrando que todos nós precisamos aprender, acima de tudo, sermos indulgentes para com as faltas de nossos irmãos. E quem é indulgente, ele começa a desenvolver dentro dele a benevolência. E nós precisamos entender que ninguém, nenhum de nós estamos isento de culpas. E isso é caridade. Mas a caridade, ela precisa ser também uma caridade que traga dentro dos nossos atos a humildade. Muitas vezes caluniamos, criticamos, e suportar com coragem as humilhações dos homens, muitas vezes é ser humilde e reconhecer que só em Deus está todo o poder, toda a bênção e toda a glória. Que Deus nos abençoe, amigos. Olhemos para nós mesmos, faça uma análise. A sua cegueira, o seu orgulho precisa ser retirado, assim como a catarata do olho. Tiremos a catarata do espírito para sermos mais simples, mais humildes e mais verdadeiros. Que Jesus nos abençoe, que a paz augusta do Mestre esteja com todos nós. E nesta manhã, aprendemos a pedir com humildade aos espíritos amigos para nos transmitir o passe, para que a leitura que eles têm de nós possa nos estimular, por meios de intuições, a nos percebermos, a ver a força ainda do orgulho que está em nós. Mestre Jesus, que o passe suavize as nossas difíceis intenções, inclinações, que possamos ser agraciados com a mansuetude e pedimos pela fluidificação de nossas águas. Mestre Jesus, que o seu amor e o seu amparo se faça para todos nós. Na alegria desta manhã, deixamos no coração de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado por Jesus. Que assim seja.